Que assim seja Amém, Senhor. nossa Deus. Obrigado, pastor. A paz, igreja, boa noite. Estou acostumado com shalom, igreja. Boa noite, amém. O importante é receber a saudação em nome de Jesus. O pastor Léo me colocou com esse microfone aqui. Confesso que o medo de quebrar esse microfone está grande, irmão. A estrela brilha, não estou acostumado, né? Foi engraçado porque ele colocou o microfone e minha esposa já olhou para mim e falou assim, ó, não vai quebrar o microfone. Eu passei o louvor inteiro assim, ó. O medo de quebrar o microfone. Glória a Deus. Quem não me conhece, o pastor falou, eu sou o pastor Bruno junto com a pastora Jéssica. Somos do Ministério Regeneração em Jesus há 16 anos já, desde o início da minha conversão, onde eu conheci a Cristo e permaneço hoje servindo naquela casa junto dos apóstolos Cláudio e Vanessa, eu e minha esposa. É uma honra estar aqui hoje, pastor Léo, pastor Andressa. Primeira vez, né? Tô nervoso. Mas que o Senhor Deus possa falar ao seu coração, assim como Ele falou com o meu, através dessa palavra. Amém? Será que você pode se colocar de pé por um instante, não passando por cima da oração do pastor Léo? Eu gostaria de orar por vocês. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós ligamos na terra será ligado nos céus, irmãos. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero orar pela Tua igreja nessa noite. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa nos encher, Pai, da Tua presença nessa noite, onde houver um coração aqui agora desacreditado, onde houver aqui agora um coração, Pai, que se encontra entristecido, um coração desmotivado, que seja alcançado pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Não é sobre, Pai, o pregador dessa noite, mas é sobre o Deus que está sendo exaltado, o Deus que está sendo glorificado, é sobre, Pai, o que nós estamos aqui fazendo nessa noite, nos ajuntando para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado. Então que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa se manifestar, que o Teu Espírito Santo possa, Pai, nos encontrar, para que possamos sair daqui nessa noite curados e restaurados para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Se você crê e recebe, por favor, será que você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Aleluia. A Ele toda a honra e toda a glória, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. A palavra que eu queria deixar para os irmãos nessa noite. Eu falei o tema, eu esqueci. Perdão. As crises não me paralisam. Obrigado, Mega. Desculpa. Sequelas da vida, gente. Perdão. Tenha calma com o pregador. O texto que eu quero deixar com vocês aqui está em Mateus, capítulo 11, do versículo 11. Mateus, capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Pode se assentar em nome de Jesus. Diz o seguinte: quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Repita comigo: ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Até aqui, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Basicamente, para nós entendermos esse contexto fala de um momento de crise. Talvez a maior crise que o homem que nós acabamos de citar aqui, que é o João Batista, enfrentou na sua vida. Mas antes de nós mergulharmos nesse contexto do capítulo 11 de Mateus, nós precisamos entender quem foi João Batista. Antes de entendermos a crise que ele se encontrou, nós precisamos entender que esse foi o camarada que preparou o caminho para Jesus. Nós estamos falando de João Batista, o homem que pregou
e preparou o caminho para que Jesus viesse, o homem que batizou o próprio Cristo nas águas, o homem que foi usado para que ministrasse a reis, e ali não só ministrasse a esses reis, mas confrontasse eles nos seus pecados. João Batista foi um homem que durante toda a sua vida foi um homem que se consagrou, seu cabelo, a sua barba nunca foram cortados. Foi um homem que foi usado muitas vezes pelo Espírito Santo. E deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que nascido de mulher, nunca haverá nenhum outro como ele de novo nessa terra. Mas a Bíblia está dizendo que o próprio João Batista agora se encontra preso, depois de ter confrontado o rei Acabe na cadeia. João Batista, o homem que preparou o caminho para Jesus. A Bíblia vai dizer que esse homem chama os seus discípulos para ir até Jesus e confrontar o próprio Cristo, aquele que ele mesmo batizou e viu o Espírito descendo sobre ele após o batismo nas águas, para dizer se ele era mesmo o Messias que haveria de vir. Perceba aqui, e eu quero abrir meu coração para você nessa noite. Eu quero dizer que não importa o tempo que você tem de igreja, não importa o tempo que você tem de conversão, não importa o tempo, meu irmão, todo homem e mulher de Deus, em algum momento vai enfrentar uma crise ministerial na sua vida. Nos meus 16 anos de conversão, e ainda sou um menino na fé, tenho muito que aprender na minha vida. Confesso para você que eu já tive muitas crises e ainda vou ter muitas, pastor. Diga-se passagem. Só que tem uma coisa que nós precisamos aprender com toda a crise que vem à porta do meu chamado, à porta da minha casa, à porta da minha vida. Nenhuma crise pode te paralisar. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que um homem com unção, um homem chamado, um homem que pregou no deserto, um homem que se alimentava de gafanhoto e de mel, em algum momento, ele passou por a maior crise da sua vida. O que nós precisamos entender nessa noite, e que Deus trouxe eu para que eu pudesse ministrar você nessa noite, é que nenhum de nós, independente de qual seja a sua espiritualidade ou o tempo de conversão, está isento da sua crise. Precisamos entender que todos nós passaremos por provas e por dificuldades que são elas, aquelas que farão com que eu e você possa amadurecer em nossa fé. Perceba que todo crente, quando passa pela prova, a primeira coisa que ele faz é a mesma coisa que João Batista. Ele murmura. A gente está falando do camarada que foi levantado para ser um homem diferenciado. E quando ele está na cadeia, na prisão, por ter confrontado um rei, ele começa a se questionar se Jesus mesmo era o Senhor. Está se familiarizando? Não precisa levantar a mão. Mas quem aqui já murmurou? Deus, por que tem que ser assim? Deus, eu me preparei. Senhor, eu me consagrei. Deus, eu tenho jejuado. Deus, eu abri um propósito. Estou acordando às 3 da manhã. E por que não vem a cura? Por que o milagre não está chegando? Deixa eu dizer uma coisa. Muitas vezes nós não somos diferentes de João Batista. Porque quando a crise vem, nós murmuramos. E esse é o problema. Quando a igreja escolhe murmurar e não adorar durante a prova. Como João Batista, muitas vezes nós nos encontramos como ele, nas crises, nos cativeiros, que nós nos colocamos, ou situações nos colocam, ou pessoas nos colocam ao ponto de questionar se Jesus mesmo pode fazer um milagre ou não. Existem pessoas aqui nessa noite que começaram um processo de santificação na sua casa, começaram um processo de oração, mas por não obter um resultado, no seu entendimento humano, você parou. Se Deus te deu um propósito, ele tem que ter começo, meio e fim. Tudo aquilo que nós abrimos diante do Senhor, nós precisamos ter um contexto para que o testemunho possa acontecer. Vou usar o meu exemplo. Durante 5 anos eu orei pela vida do meu irmão. 5 anos, irmão. Entre idas e vindas. Teve vezes que eu ia ministrar o infeliz, ele estava fumando maconha, ele assoprava o baseado na minha cara e ainda tirava chacota. Eu falava, velho, eu só não vou dar uma muqueta na sua cara, porque senão eu vou sair do espírito.
Quantas vezes meu irmão me mandava calar a boca enquanto eu estava tentando falar de Jesus para ele, mas eu coloquei no meu coração e diante de Cristo Jesus que um dia eu veria meu irmão se prostrando diante do altar e aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Durante 5 anos, irmão, 5 anos, até o dia que o meu irmão apareceu na igreja sem eu convidar, do nada. E naquele dia ele ainda tentou resistir, porque na terceira vez que o apóstolo convidou para se levantar, ele foi. E para a honra e glória do Senhor, há 7 anos meu irmão está na casa do Senhor. Hoje é um presbítero, servindo a casa do Senhor, homem de Deus, evangelista. E está na prova, irmão. Aleluia, glória a Deus. O testemunho é para edificar a sua vida que está aqui hoje, que talvez tenha um parente, alguém na sua casa, que muitas vezes te coloca dentro da cadeia, numa prisão. Nós entendemos que aqui é uma manifestação da glória de Deus, e aleluia, mas em algum momento você vai voltar para a sua realidade. E na sua realidade, talvez, hoje não é a mesma glória e manifestação de Deus nesse lugar. Na sua realidade, nesse momento, você vai encontrar talvez uma família que está sendo rachada no meio. Uma família que está sob a influência de Satanás, do álcool, do vício. Quase no divórcio. Filhos que não respeitam. Mas deixa eu dizer uma coisa. Tudo é possível àquele que crê. Deus pode e vai fazer um milagre na sua vida. Mas você tem que passar pela crise. Não é o fim. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, não é o fim. A crise não é o fim. Deus tem muito mais para fazer. Deus tem muito mais para se revelar. Deus tem muito mais para manifestar, igreja. Apenas creia. E a Bíblia vai dizer, não só que quem está na crise murmura, mas normalmente quem está na crise contamina. Já percebeu? Qual é a primeira coisa que João Batista faz? Murmura sozinho? Chama meus discípulos para virem até aqui. Não satisfeito em estar na crise, o infeliz, ele tem que contaminar. Ele precisa passar toda a depressão que ele está passando para os outros. A partir do momento que ele diz para que seus discípulos fossem confrontar Jesus, se ele era o Messias ou não, ele está colocando a incredulidade que havia nele sobre aqueles homens. E eu quero trazer isso para a nossa realidade também. Entenda que muitas vezes nós somos assim quando nós nos encontramos incrédulos em situações das nossas vidas. Nós, como igreja, se temos hoje parentes, amigos que não são da igreja, a nossa responsabilidade, irmão, é levar para essas pessoas brasas vivas sobre elas, não entulho. Esse é o problema. Muitas vezes nos encontramos em crise ministerial, nada está bom. Não sei se já se encontrou assim, você passa pela porta da igreja, ah meu Deus, de novo esse intercessor, ah meu Deus, ah esse ministério de louvor, ah meu Deus, não aguento mais o pastor Léo pregando a mesma coisa, ah meu Deus, todo mundo é o problema, menos você. Nada está bom, ninguém pode falar nada. A incredulidade te torna uma pessoa que se afasta da presença de Deus e, consequentemente, contamina as outras pessoas. Se temos a responsabilidade como filhos de Deus, e glória a Deus por isso, a partir do momento que aceitamos ao Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas e fomos batizados, temos a responsabilidade de retornarmos para as nossas casas. E essa responsabilidade é de retornarmos com brasas sobre a cabeça daqueles que estão lá. Brasas. Eu hoje vivo da obra, irmão. Deus me chamou para sair um dia do meu trabalho, eu larguei meu trabalho para viver da obra, e hoje eu estou, cara, firme na igreja, e como todo lugar, todo ambiente também tem suas crises, mas, cara, dificilmente eu chego em casa e despejo todo o entulho que eu vejo, ouço e sinto na cabeça da minha esposa, porque ela precisa, cara, estar com brasas. Essa é a minha responsabilidade como sacerdote. E muitas vezes a gente chega em casa e despeja tudo. O filho chega, sai para lá. Pelo amor de Deus. É a crise. A crise te paralisa. A crise te mata. A crise
A crise, ela mata tudo que está à sua volta, quando você permite com que ela torne você, ou retroceda em você, tudo aquilo que você representa para o reino de Deus. Porque assim como João Batista, eu creio que eu estou falando para homens e mulheres de Deus, que tenho certeza que hoje, se eu pedir para qualquer um aqui levantar a mão, você vai ter um testemunho para contar que Deus em algum momento te usou. Em algum momento você tem um testemunho para contar que Deus fez na sua vida. E tem mais testemunhos que nós precisamos contar, muitos mais, que Deus vai fazer por intermédio da sua vida, da sua história. Mas saia da crise, glorificando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Saia da crise entendendo que a crise não é o final. A crise é só um momento, porque Deus nos tem a eternidade, Deus tem a manifestação, Deus tem a glória, Deus tem a revelação para nos entregar. E se continuarmos o contexto, nós veremos que João Batista, o homem que foi um dia usado, agora se encontra debilitado por sua crise. Ele não só contamina seus discípulos, como faz com que seus discípulos se contaminassem. Agora vem o momento da cura. Porque os discípulos agora incrédulos vão até aquele que está sendo questionado. E essa é a questão. Vou ler o versículo de novo. Versículo 4, especificamente, vai dizer assim: assim que ele é questionado, Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Quando Jesus diz aquilo que vocês ouvem e veem, Jesus está falando de dois aspectos que nos trazem o entendimento do reino de Deus. Amém? Precisamos entender que assim como existe o reino natural, existe o reino espiritual, e obviamente eu tenho certeza que você tem essa compreensão, mas a crise nos tira o discernimento daquilo que é espiritual. Quando os discípulos vão até o Jesus para questioná-lo, porque esses mesmos discípulos, assim como João, em algum momento sentaram e foram ministrados pelo próprio Cristo, esses homens agora estão indo lá para questioná-lo. Eles perderam o seu discernimento espiritual. Quando a Bíblia nos fala de visão, teologicamente nós precisamos entender que visão está linkada à revelação. Revelação. Aquilo que eu vejo. Aquilo que o mestre me mostra. Aquilo que está além do entendimento humano. Sabe aquela doença que os médicos muitas vezes dizem que não tem cura? Aos olhos de Deus é possível. Sabe aquela condição financeira que muitas vezes você acha que não tem um jeito de passar? Aos olhos de Deus tudo é possível. Sabe aquele parente que você tem orado por alguns anos, que parece que o cara não ouve ninguém, e quanto mais você fala de Jesus, mais ele se afasta de você? Aos olhos de Deus tudo é possível. Um homem com discernimento espiritual não vai parar na crise. Um homem com discernimento espiritual, ele não vai ser paralisado porque alguém falou, alguém fez. Não, ele tem convicção de onde ele vai chegar. Ele tem convicção de que aquele que ele serve pode todas as coisas. Jesus dá uma aula de teologia para os discípulos desviados. Jesus agora ele olha para aqueles homens e diz assim: vocês têm que aprender de novo, porque a crise tem paralisado. Vocês precisam voltar a ver e ouvir, porque a parte 2 vai dizer: aquilo que vocês veem, revelação, ouvem, fé. A fé está ligada àquilo que eu ouço, à prática. Discurso bonito, todo mundo tem, mas se o comportamento não segue o que você fala, irmão, tanto faz, tanto fez. Ouve. Ei, quantas vezes você ouviu uma promessa de que Deus faria boa obra na sua casa? Se esqueceu por quê? Quantas vezes Deus usou um profeta, alguma palavra desse altar para tocar a sua vida? E quantas vezes você está se questionando se pode, vai ou não acontecer? Eu ouço, eu recebo e creio que Ele vai fazer. O que vocês ouvem e veem, Jesus está despertando o discernimento espiritual desses homens de novo. Discernimento que muitas vezes nós perdemos, nós esquecemos, nos tornamos naturais demais, críticos demais.
para acontecer no natural, primeiro vai se manifestar no espiritual, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qual foi a última vez que você se ajoelhou no seu quarto? Quer milagre? Milagre precisa ser gerado no secreto. Mateus 6,6. O que Jesus fala? Quer particularidade? Quer intimidade? Se tranca no seu quarto e vai orar. Qual foi a última vez que você teve uma intimidade com Deus? Qual foi a última vez que você ligou um louvor e se prostrou no chão, com a cara no pó, e se humilhou diante do Criador, do Deus Todo-Poderoso? Mas esse é o problema. A crise me tira o discernimento, a crise me tira o entendimento do caminho para que as coisas possam acontecer. Isso me afasta de tudo aquilo que Deus pode manifestar. Eu me esqueço do propósito. Eu me esqueço do milagre, eu me esqueço da promessa. Ou melhor, eu fico com memória curta, porque Deus já fez tanto por você, ao ponto de você esquecer de tudo que Ele já fez. Porque Deus não fez uma coisa que ainda vai acontecer. Mas o mais maravilhoso não está só quando Jesus desperta, na revelação que está no texto aqui, dizendo o que vocês ouvem e veem. Mas Jesus agora dá o testemunho. Estenda a sua mão direita para receber em nome de Jesus. O versículo 5 agora vai fazer com que os incrédulos voltem a crer naquele que é o Todo-Poderoso das nossas vidas. Então Jesus diz o seguinte: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aleluia! Agora Jesus está dizendo assim: existe um milagre, não acabou, eu continuo sendo o Deus Todo-Poderoso. Enquanto houver aqueles que creem, eu sempre me manifestarei. Uma coisa que nós precisamos entender na nossa cabecinha pequena, muitas vezes, e que nós nos esquecemos: Deus não precisa de mim e de você, somos nós que precisamos dele. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, Ele está acima de tudo e de todos. E se não existem homens e mulheres que se prostram diante dele, então não haverão testemunhos, não haverão sinais, não haverão aqueles que preguem as boas novas e possam dizer: ei, eu vi um surdo sendo curado, eu vi um cego voltando a enxergar, eu vi um mudo voltando a falar. É meu sonho. Eu vou chegar nesse nível de fé um dia, pastor. Na nossa igreja nós temos alguns surdos, às vezes, que o pessoal fica falando em libras com eles. Cara, outro dia, olhando para um deles, que é o Vitor, eu comecei a chorar. Chorar dizendo para Jesus: porque eu não tenho uma fé suficiente ainda para chegar para esse cara e falar: volta a ouvir em nome de Jesus. Por que, Senhor? Quando é que vai chegar esse momento? Sabe, vivemos um mundo hoje, nesse século 21, onde as pessoas estão mais preocupadas em ser vistas do que em engrandecer o nome dele. Onde o evangelho virou negócio. Eu quero ir para o céu. Outro dia um jovem falou para mim: pastor, por que você não faz uns vídeos da sua pregação? Eu falei: eu quero ir para o céu, velho. Eu quero saber de views, eu quero saber de curtida, eu quero saber de dinheiro, eu quero ir para o céu. Eu estou me esforçando para chegar lá e um dia dizer para ele: ei, Senhor, eis-me aqui, velho. Estão as marcas, aqui estão as minhas marcas. Quando o Senhor falou para mim não roubar, eu não roubei. Quando o Senhor disse para mim não adulterar, eu não adulterei. Quando o Senhor disse para mim continuar, eu continuei. Está aqui, eu paguei o preço porque eu te amo e eu quero aqui. Eu quero a eternidade. A igreja precisa voltar a sonhar com a eternidade. A igreja precisa voltar a ver como Jesus via e ouvia. Jesus olhava para o milagre. Nós olhamos para situações. Sempre haverão crises, igreja. Sempre haverão situações que nos paralisam. De certa forma, mas não é o fim. É o começo da eternidade. Se olhamos para o natural, nunca se manifestará o espiritual. A questão é que nós olhamos para aquilo que é material muitas vezes, porque é o que te governa. É simples assim. Se o natural está te paralisando na sua espiritualidade, se o natural está te fazendo recuar,
naquilo que é o primordial de todo cristão, como oração, leitura da palavra e jejum. Então você está sendo governado por aquilo que é natural. Então, obviamente, você não vai entender o que é revelação. Obviamente, você não vai entender o que é profecia. Se nós falarmos de manifestação, então, você não vai entender. Que possamos nos voltar a nos inclinar para aquele que é o Senhor de nossas vidas. Possamos voltar a nos prostrar para aquele que nos traz a salvação, aquele que nos curou, aquele que nos libertou, aquele que nos trouxe vida de novo. Eu tenho certeza que você já foi para tanto lugar. Você já teve tanta oportunidade, mas nada de dar tanta vida como permanecer na presença de Cristo, cara. E é só Ele. E para finalizar, no versículo 6, assim que Jesus ele faz com que a incredulidade seja quebrada, ele faz com que os homens voltem a enxergar aquilo que é espiritual. Jesus então declara: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Olha o que Jesus está dizendo. Pessoas têm se escandalizado com o meu evangelho. O que é santo tem se tornado profano. O que é certo tem se tornado errado. Se as pessoas levantam no meio do culto para se prostrar no altar, ah lá, está aparecendo. Se deita no chão para se prostrar diante do engrandecimento dele, para adorar e para louvar ele, está querendo aparecer. Tem tempo para tudo, mas fala de vir para a igreja para fazer um propósito. Nunca dá. As pessoas têm se escandalizado com a igreja que prega o que é certo. Se Jesus entrasse nas igrejas nos dias de hoje, meu irmão, ele seria colocado para fora. Porque Jesus era um radical. Jesus não aceitava religiosidade. Jesus ele ensinou espiritualidade. É diferente. Religião sempre vai dizer para você o que você não pode fazer. Doutrina. A espiritualidade vai dizer para você o que você tem que fazer, porque é o que a igreja tem que ser feito. É o que a palavra ensina. Charles Spurgeon tem uma frase muito linda que ele diz: existe a sua opinião e o que a Bíblia diz. Eu vou ficar com a Bíblia, desculpa. Precisamos voltar a crer nos milagres. Eu creio que um dia vai voltar um paralítico nessa igreja, ele vai se levantar em nome de Jesus. Você crê? Tá vendo como o seu aleluia já não está tão forte assim? Eu creio que Jesus um dia vai se manifestar nesse lugar ao ponto de curar um paralítico, amém? Eu creio que os surdos ouvirão, os cegos enxergarão e os mudos falarão através do poder do nome de Cristo Jesus. Eu creio. Essa é a manifestação da igreja. Não é o templo bonito, não é o poder aquisitivo, não é o pregador que prega bem. A manifestação da igreja é a glória de Deus. As pessoas entram pela porta e tem que sentir a glória. Os caras têm que ficar arrepiados e falar: ei, aqui é do mistério, velho. Os caras se consagram, os caras oram, os caras leem a Bíblia. É isso, irmão. É sobre isso. Uma igreja que manifesta a glória dele e só a dele. Em nome de Jesus. Será que você pode se colocar de pé por um instante? Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Será que você pode fazer um louvorzinho para nós, Mega? Se não for atrapalhar. Obrigado. Me permite fazer um louvor, pastor, pastora? Vamos ter um momento de adoração. Se o pastor me permite, eu queria quebrar o protocolo. No começo dessa mensagem eu orei sobre liberdade no Espírito Santo. Nós vamos começar a adorar aqui. Irmão,
Você sentir vontade de ajoelhar, se ajoelha. Se tiver vontade de se prostrar, se prostra. Se tiver vontade de orar, então ore. Se tiver vontade de vir até o altar, então venha. Mas saia da sua zona de conforto, para que Deus possa se manifestar de forma diferente. Aleluia. 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 O culto é seu, Jesus. A glória é sua, Jesus. Manifesta, Senhor. Aleluia. É isso. Aleluia.